Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Este é o episódio especial JVB, Escolha do Editor. Nestes episódios mensais, nós discutimos, junto com um dos autores, os artigos de maior relevância recentemente publicados no Jornal Vascular Brasileiro da SBACV. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí para mais um episódio especial do JVB. Vamos nessa? E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá, pessoal. Prazer de novo estar aqui para mais essa conversa. O artigo selecionado pela equipe científica foi publicado no volume 18 de 2020 do JVB pelos autores Felipe Puricelli Fatini, Stefano Ermini e Claude Franceschi, e tem como título Shiva, para tratar insuficiência de veia safena em doença venosa crônica, características e resultados. Muito obrigado, Dr. Felipe, por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogart sobre o seu artigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, estamos abertos para conversar. Eu estou representando os outros autores e qualquer assunto que queiram sobre o artigo, à disposição. Legal, boa noite, Dr. Felipe. Eu confesso que eu estou bem animado com esse tema, porque a gente vive num mundo de ablação, né? Hoje, na internet, nos congressos, o pessoal só fala de ablação, e agora com o advento da cola, então, ablação térmica, ablação não térmica, então esse é um assunto que me interessa muito e acho que vai interessar muito dos ouvintes também. Bom, a gente vai começar, doutor, perguntando qual foi o motivo, o que animou a equipe a realizar o estudo e quais são os principais objetivos desse artigo. Na verdade, eu sou o único brasileiro do artigo, o outro autor é o Claude Franceschi, que é o cara que desenvolveu a técnica Shiva uns 40 anos atrás, e o Stefano Ermini é um grande cirurgião da Shiva da Itália, onde eu fiz meu treinamento. O que me motivou a escrever esse artigo, eu estive num webinar aqui no Brasil, e o pessoal estava discutindo, e daqui a pouco apresentaram um caso onde tinha uma safena de 3,3 milímetros, com refluxo segmentar de poucos centímetros, e aí no final eles colocaram em votação aquele caso para ver quem faria o quê, né? Eu fiquei assustado quando eu vi que 90% das pessoas votaram que fariam ter uma ablação numa safena de uma pessoa com 3 milímetros, de uma pessoa com poucos sintomas. Isso é um caso que, por exemplo, se tu fizer uma escleroterapia na colateral, tu praticamente sempre vai resolver. Agora um artigo meu que vai sair no JVasc brasileiro aqui também, sobre a escleroterapia hemodinâmica, o CLACS hemodinâmico. Se tu conseguir destruir a colateral que está criando refluxo, tu consegue resolver o refluxo e até reverter o fluxo da safena. Então eu não vejo motivo para o tamanho o grande aumento de eliminação da safena que ocorreu. E por isso eu tive interesse em divulgar essa técnica, que é uma coisa que eu trabalhei bastante para aprender. Eu fui várias vezes à Europa para aprender e conseguir interagir bem lá e aprender bastante. E já tenho centenas de casos feitos no Brasil aqui e os resultados são bons. Então não é uma coisa assim tão difícil de treinar. Eu acho que é uma coisa que dá para o cirurgião colocar pelo menos os casos simples no seu dia a dia. E Dr. Felipe, muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados ainda com a técnica Shiva. A gente queria pedir então para o senhor comentar um pouco sobre ela, como que ela se desenvolveu e também dos aspectos técnicos principais. Tá. Bom, a técnica Shiva foi desenvolvida pelo Claude Franceschi, que é meu mentor e coautor do artigo, que faz uns 40 anos eles se deram conta de uma coisa que na verdade não é nenhuma novidade, porque Trendelenburg e Pertz já tinham publicado isso há mais de 100 anos atrás. Mas se deram conta que a safena e as varizes que dilatam, elas não são doentes, elas são simplesmente condutos complacentes. É mais ou menos um paralelo como se fosse uma mangueira de bombeiro, que durante um incêndio tu coloca ela no hidrante e abre. Ela fica uma mangueira enorme e passa uma quantidade enorme de água naquela mangueira. Quando tu fecha esse hidrante, tu pode desplugar a mangueira, enrolar ela, colocar debaixo do braço e guardar no porta-luvas do teu carro. A veia é a mesma coisa, ela murcha quando tu tira o excesso de fluxo que ela recebe. Então, até tem uma foto no artigo, e eu tenho dezenas dessas, que a veia, ela murcha. Se tu conseguir fazer
resolução do que está enchendo ela vai murchar. É só, por exemplo, amanhã no consultório de todos nós aqui, pegar e fazer um teste de Pertz. Pega o pior caso do dia, aquela safena enorme com varizes enormes, passa uma borracha na coxa e manda a pessoa dar uma caminhada. Seguramente vocês vão ver, a não ser que tenha um sistema profundo doente, mas a maioria dos casos não tem, vocês vão ver que vai murchar tudo e a perna fica normal. Então é mais ou menos nisso que a Shiva se baseia, tá? Há uns 40 anos foi desenvolvido isso, até tentou entrar no Brasil fim dos anos 80, início dos 90, mas como o ecodoppler aqui era uma coisa muito rudimentar e que não fazia parte do consultório do vascular, acabou virando ligadura às cegas do cajado, que é uma coisa que não funciona, então acabou que não pegou aqui. E agora que todo mundo está fazendo ecodoppler, eu acho que é uma coisa que pode eventualmente a gente se beneficiar. Perguntasse também da questão técnica. Então, como funciona? Basicamente, a teoria que nós temos, o refluxo, ele pode ter origem ascendente ou descendente. Basicamente, como é que funciona? O refluxo, ele, na teoria básica da Shiva, que seria inclui os dois tipos de refluxo, ele sai por alguma conexão errônea. Por exemplo, digamos que tu tenhas um cajado doente, ou tu tem uma fuga pélvica com uma conexão que o corpo tem, e isso se chama ponto de fuga. Então o fluxo foge de um lugar profundo ou do abdômen para o sistema superficial. No sistema superficial ele faz todo um trajeto que ele pode incluir colaterais, ele pode incluir safena, só que esse sangue precisa voltar para o coração. Isso às vezes a gente esquece disso, mas assim, se tu não tiver uma perfurante de reentrada desse sangue que saiu lá em cima, para ele entrar para o sistema profundo e voltar para o coração, esse sangue vai ficar parado e vai ter flebite. Então, sendo prático, todos os casos onde tu tem refluxo, tu tem um ponto onde esse sangue está voltando para o sistema profundo, desde que tu procure adequadamente. A técnica Shiva, basicamente, ela se foca nesse ponto de fuga e em pontos de contato entre os sistemas safena e colateral, que pode criar uma perpetuação do refluxo mesmo resolvendo o ponto de fuga. E se faz ligadura desses pontos. Claro que eu estou simplificando aqui, a técnica envolve algumas coisas diferentes, principalmente quando no cajado, que o cajado é bem difícil, a curva de aprendizado no cajado é grande, porque tem muitas fontes e muitos métodos para se fazer, mas então tu resolve o ponto de fuga e possíveis pontos de perpetuação de refluxo. Com isso, tu diminui a pressão transmural no sistema e as veias murcham. Basicamente, a Shiva é isso, é um ecodoppler onde tu define adequadamente tudo da onde vem e tu planeja como tu vai resolver aquilo. Cara, que legal, né? Porque você trabalha com a hemodinâmica mesmo, com a fisiopatologia da doença, né? Eu confesso assim que eu nunca fiz a técnica, a gente tentou fazer algumas no meu R4 lá, mas também quem estava ensinando também não tinha muito contato, então eu nunca fiz a técnica assim, só para eu entender mesmo, doutor. Então eu tenho que achar onde entra o refluxo e onde o refluxo escapa, e aí eu faço a ligadura das duas. Não, da onde escapa. Aonde entra, na verdade, na minha opinião, é uma dos maiores vieses assim, da cirurgia vascular moderna, porque tem um estudo publicado pelo Rutherford em 2001 sobre perfurantes, que é um estudo muito bem feito, onde ele simplesmente ligou as perfurantes à recidiva de varizes sem dúvida científica. A única coisa que nesse estudo foi, na minha opinião, um pouco a interpretação foi para um lado que talvez não fosse tão comprovado, é o seguinte: seguramente as perfurantes estão ligadas com recidiva, só que ele não se perguntou se era causa ou efeito. E as pessoas julgaram que era a causa dessa recidiva, mas a maioria das vezes a perfurante numa recidiva, ela é a reentrada do sangue. Então, se tu sair ligando a perfurante e ela for a reentrada, em vez de ajudar a pessoa, tu tá prejudicando, porque tu vai criar uma área maior ainda do que tu já criou, tirando a safena antes lá, se alguém tirou, tu cria uma área focal sem fluxo, com fluxo que tem que ser resolvido pelo corpo. Se tu destruir a perfurante, tu vai criar uma área maior ainda e o corpo vai ter que procurar uma outra perfurante mais abaixo para tentar voltar com mais varizes. Então, na verdade, é o oposto. Às vezes a gente tem que ter... A maioria das perfurantes, ela é o tratamento para o refluxo, não a causa dele. Tem exceções, mas isso é uma coisa bem avançada, assim, depois a gente pode até discutir esse assunto.
Legal. Então, o objetivo não é ligar quem traz o refluxo para o sistema venoso superficial, por exemplo, se for... Não. É quem traz do profundo para o superficial ou uma junção de superficiais que crie um aumento muito grande de fluxo. Isso sim. O objetivo não é ligar a perfurante que traz do superficial para o profundo. Ah, entendi. Então eu estava entendendo de forma... A drenagem. De A drenagem, drenagem ela tem caso, que ser né? respeitada. Se errar na drenagem, é flebite superficial. Saquei. Então isso tem que ser muito respeitado. Então, quem traz o refluxo para o sistema venoso superficial é o objetivo da ligadura, seja uma perfurante, seja uma tributária, seja... Cajado, o cajado da safena nada mais é do que uma perfurante gigante, né? Então, então assim, é uma perfurante ou cajado, ou às vezes uma fuga pélvica. Fuga pélvica é uma coisa que é muito comum e aqui no Brasil a gente não avalia bem. Se tu for procurar, eu fiz um estudo aqui, logo que eu voltei da Itália, estava animado, então eu fazia ecodoppler. Hoje eu faço ecodoppler em todas as minhas cirurgias, mas naquela época eu ainda pedia fora, porque eu não tinha montado uma questão de como resolver a parte de fazer o ecodoppler de todos os pacientes no consultório. Então eu pedia o primeiro fora para não me incomodar. E aí depois eu refazia. Tu sabe que eu achei pontos de refluxo diferentes do que o pessoal achou, e olha que eu só mandava fazer em clínica top, não era eco feito assim em 30 segundos em qualquer lugar. 35, 36% dos casos, o ponto de refluxo que os caras tinham me dado no eco não era o ponto de refluxo que eu achei depois revisando na hora de operar. Isso o que acontece? Isso é recidiva, né? Então, por exemplo, é uma safena acessória que não descobrem que é acessória, daí o cara trata só a safena, é um ponto de fuga pélvica que não é encontrado. Então, isso é uma coisa importante, assim. Até tem o próprio Claude Franceschi, que é o inventor da técnica, ele viu no Instagram o desenho das fugas pélvicas que vocês fizeram, ele ficou maravilhado com o desenho do Fogart da madrugada. Esse desenho é muito legal, Ele até me ligou para perguntar, mas quem é que fez esse desenho aí? Mas o cara é um artista, nós temos que falar com ele, vamos trabalhar alguma coisa e tal. Mas bem interessante. Mas a questão é essa, então tu tem que definir de onde é a fuga. Sim. E tu tem que definir isso certo, porque se tu pegar o lugar errado, vai ter problema técnico. Né? Entendi. Bom, acho que tá esclarecido, então, como é que faz, né, a Shiva aí. Alguém ficou com alguma outra dúvida? Não, vou aproveitar o gancho que o senhor puxou o assunto do ultrassom, que vocês batem muito na técnica categórico, até de dizer que o ecodoppler é fundamental para poder definir, né, a questão do procedimento, que nem o senhor comentou, definiu o ponto do refluxo errado, você vai tratar errado, consequentemente seu resultado vai ser pior, ou não vai ter o resultado que você quer. E como que funciona então esse passo a passo diferenciado, digamos, desse mapeamento desse Doppler, para poder determinar então esses pontos de ligadura? Qual que é a diferença fundamental, digamos? Tá. Bom, eu acabo, por motivos legais, eu acabo fazendo todos os passos de ecodoppler que são preconizados pela sociedade, mas tem tem muita coisa que no ponto de vista hemodinâmico é inútil nesses passos, eu faço mais por uma questão legal, tá? E tem muita coisa, e tem coisas que a gente acrescenta. Então, assim, por exemplo, pesquisa ativa de fugas pélvicas é uma coisa que tem que ser feita e que não é feito de rotina. Uma outra coisa que a gente faz, se usa a manobra manual para comprimir a musculatura ali, as veias e fazer o sangue subir, ela cria um fluxo muito pequeno e ela cria um fluxo que não é global da perna, ela cria um fluxo que depende de onde tu aperta. Daí tem um cara que tem uma mão enorme, que ele aperta toda a perna da moça, e tem um cara que tem uma mãozinha e ele aperta só um pedaço de um gastrocnêmio. Então o que acontece? Nós usamos algumas manobras que criam fluxo contraindo os músculos espontaneamente, tá? Isso é a primeira coisa que a gente faz de diferente no ecodoppler. A manobra mais usada se chama manobra de Paraná, tá? E tem uma outra manobra que provavelmente vai ser a minha tese de doutorado, que eu estou para publicar uma validação dela, tá? E não tem nome ainda, mas é uma contração. Tu tem que bolar um jeito de contrair a musculatura da panturrilha e relaxar sem tu perder a medida da veia, tá? Então tem essas duas manobras. Valsalva para procurar essas fugas pélvicas, tá?
avaliar uma coisa que às vezes isso o pessoal tem feito bem, mas assim, tu tem que avaliar muito bem a primeira válvula da safena ali, porque a válvula que tu vai te definir se tu tem muita chance de recidiva em junção é a primeira válvula. Uma safena que tem a primeira válvula boa, muito difícil vai vir uma recidiva de injunção. Então tu tem que avaliar muito bem essas questões. Tamanho de safena, meço mais por questão de protocolo, assim, porque não o protocolo da Chiva é uma medida de tamanho de safena, mais ou menos um pouquinho acima do meio da coxa, para ver, e é essa medida que é usada para controlar o tamanho da safena no pós-Chiva, que ela dá uma diminuída quando tu tira o refluxo dela. Então tu controla sempre nesse lugar. Nos outros lugares a gente não vê muito sentido em usar um número para alguma coisa, assim. Mas o tamanho da safena não indica o tratamento, doutor? Aí que tá, deixa eu te... Isso é uma coisa... essa pergunta era mais tarde, mas já que puxamos o gancho, assim, acho que a gente pode já entrar agora. A Chiva não tem limite de safena para tu tratar. Quanto pior o caso, melhor para fazer o tratamento Chiva. Aliás, num caso, aquelas, por exemplo, uma paciente só estética, que tem uma veinha e tal, tu vai propor um corte de 3 milímetros na perna dela, e daí tem um outro cara que vai fazer com laser com furo de 1 milímetro. Então, às vezes, até o pessoal acha mais estético fazer o furinho do que outra coisa. Mas esses casos com safenão gigante e muito refluxo, úlcera venosa e coisa assim, esses casos são os casos que a Chiva se lava, assim, que é muito mais fácil de fazer, e a vantagem cirúrgica é muito maior, o trauma cirúrgico é muito maior. Os casos de Chiva mais estética, daí já é uma coisa que, até uma coisa que eu meio que desenvolvi, porque na Europa, vocês devem saber que não tem essa neurose estética com matar a veinha que a brasileira e o brasileiro tem. É mais funcional. Na Europa, não tem uma até tem, assim, por exemplo, na clínica que eu vou normalmente, tem bastante mulher que se preocupa com a estética da perna, mas não é essa coisa da brasileira de ficar, eu quero limpar cada vasinho e não sei o que mais. Então, para adequar a estética Chiva, eu acabo que eu fraciono um pouco mais o refluxo do que o pessoal fraciona lá normalmente. Tá? Eu tento evitar, mas às vezes eu preciso fazer, tá? E então, basicamente é isso. A gente teve que fazer algumas alterações do protocolo da Chiva por causa dessa questão do tratamento das colaterais, e funciona bem, assim. As veias murcham bastante. Tem uma coisa muito interessante da Chiva, que talvez valha a pena a gente entrar, é assim, o trauma cirúrgico é muito pequeno e é sempre longe da perna. Então, para úlcera e para aqueles casos de dermatite, é muito bom de tratar com a Chiva, porque basicamente tu resolve o caso sem um trauma cirúrgico localizado. Tu pode operar úlcera aberta, tu vai mexer lá embaixo eventualmente depois de estar tudo bem, e tu não tira veia nenhuma, o que diminui muito o roxo, aquelas manchas roxas, hematomas, eles diminuem bastante, tá? Trauma cirúrgico é pequeno, e aquelas manchas que a gente vê, que o cara tira uma colateral e dá um matching horrível no lado da perna, uma coisa assim, acaba que eu tenho visto menos isso porque eu não tiro colateral nenhuma. Então, tu estimula um pouco menos digamos, as recidivas que sejam causadas pela retirada. Doutor, e só para finalizar a questão do ultrassom, assim, seria imperativo o ultrassom para ser feito a técnica Chiva ser feito por alguém experiente na área da Chiva mesmo. Não dá para ser um ultrassom de um colega que não vai avaliar o que o senhor precisa, para você fazer uma técnica, você falou, 30% definiu o refluxo de forma errada. Então seria imperativo, digamos assim, na técnica, o ultrassom ser feito por alguém familiarizado com a técnica. Como é que eu faço? Eu faço de todos os meus pacientes, tá? Na Europa tem serviços onde tem na Alemanha, por exemplo, tem um serviço bom onde tem uma médica que é uma das pessoas que mais entende de ecodoppler que eu conheço, Érica Mendonça, talvez vocês já tenham lido alguma coisa dela publicado, mas ela entende muito de ecodoppler e ela não opera, ela marca e diz pro cirurgião, olha, tu abre aqui e tu pega a veinha que tá saindo pra direita e amarra ela, e daí tu abre aqui e tu pega a veinha que tá saindo pra esquerda e amarra ela, e tu não pode amarrar a perfurante que tá embaixo. Ela dá todo o mapinha do que o cara tem que fazer, daí o cirurgião vai lá e faz com facilidade. Mas sendo prático, tem que ser um ecodoppler ou o cirurgião experiente ou alguém muito experiente que marca e chama o cirurgião para mostrar a perna. Não pode ser aquela coisa, se o cara olha o mapa, vamos fazer aqui, não dá, tem que ser
uma coisa muito conectada a cirurgia com a eco. Doutor Felipe, eu ainda tenho uma dúvida técnica, porque assim, às vezes a gente vê imagem de livro e a gente faz bastante imagem no Fogart, né? Então, as imagens, elas são mais otimistas do que a vida real, né? Tanto pro arterial quanto pro venoso. Você pega um caso assim, que tem, por exemplo, um refluxo de crosta, depois escapa pro profundo no meio da coxa, depois reentra, sabe esses casos mais complexos, assim? A veia dilata, da escapa, dá para fazer Shiva num caso como esse? Você vai fazer inúmeras ligaduras? Como é que faz? Tá. Dá para fazer. Eu hoje em dia eu não uso mais laser, tá? Meu histórico na Shiva, talvez seja bom a gente. Eu já fiz muito stripping, né? Eu ainda não mandei a carta pedindo desculpa para os pacientes pelos stripping, porque eu estou esperando passar os anos jurídicos da coisa. É aqueles 15 anos jurídicos. Depois de passar os 20 anos jurídicos aí da coisa, eu vou mandar uma carta pedindo desculpa pelos stripping. E esse stripping é com ligadura de laser, todas as tributárias ou é aquela ligadura baixa, assim, que não... De cross? Logo que eu me formei, eu aprendi a fazer que o pessoal faz aqui, que liga tudo e coisa, entendeu? Então eu fiz anos liga isso. Tudo. Depois eu parti pro laser e eu comecei a estudar a Shiva. E daí eu fiz uma modificação do laser. Eu fazia um endolaser na safena e eu pegava a veia que estava dando refluxo e fazia uma ligadura dessa fuga de fluxo. Tá? E fiz isso anos, o resultado era bom, mas aí eu pensei assim, mas como é que eu vou pegar por que eu tô queimando essa safena se eu tô resolvendo o refluxo na entrada e na saída? Eu tô perdendo meu tempo, mas até eu não tinha como. Tu imagina um cara que só tirou veia e queimou a vida toda, daí o cara, vou deixar essa safena, o que vai acontecer? Eu não tinha como treinar, né? E logo que eu me formei e terminei a residência, eu tinha tempo para ir aprender, mas eu não tinha dinheiro para ficar muito tempo sem trabalhar e atender. Depois eu passei uns anos onde eu tinha dinheiro para ir para a Europa aprender, mas eu não tinha tempo para ir aprender. E aí juntou, alguns anos atrás, que eu tinha um pouco dos dois, assim, que eu consegui largar um tempo o consultório e fazer várias idas para a Itália para aprender. Então, eu fui para uma clínica que o cara só faz Shiva, o Stefano Ermini, que é coautor aqui, ele tem 30 e tantos anos, onde ele faz umas 10, 15 por semana na clínica dele. A clínica dele, cada consulta é numa língua, ele atende a Europa toda, desce em Florença para fazer, assim, é bem interessante. Ele tem uma clínica onde ele faz seguramente mais de 30 anos. Ele faz várias por semana. Tá? E aí eu pedi para o cara, me recebe uns dias aí para eu ver, acabei me dando bem com ele. E o que era para ser uma visita de poucos dias acabou se alongando e acabou que eu voltei e ele se dispôs a, no início, uma coisa que é muito importante na Shiva, eu acho que é o cara não se atirar a fazer. Aquela coisa, eu li o livro do que tá saindo um livro meu no fim do ano, acho que o meu livro periga dá para fazer. Mas assim, eu fiz uma coisa no meu livro que tem muitos convidados assim, mas eu fiz um capítulo que foi eu que escrevi, que basicamente eu dividi uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que é os casos fáceis de fazer da Shiva. Porque tem aqueles casos que tem cajado, que não dá pro cara que não entende do assunto se atirar. Mas se tem um caso, aquilo que eu falei que me incentivou a publicar esse artigo, se tem um caso, uma colateralzinha que transfere um refluxo, deixa a safena refluxiva, não tem sentido destruir uma safena e o cara não precisa ser um grande especialista em Shiva para saber que fazendo uma local e dando um nozinho naquela veia que vai resolver o problema. Então, isso basicamente, eu tenho um capítulo só sobre os casos que eu acho que o pessoal que não quer migrar para a Shiva pode fazer sozinho. Tá? Então, mais ou menos isso é um troço interessante do livro. Mas voltando, qual era o assunto mesmo que a gente estava? Eu tinha perguntado se um caso com múltiplas entradas e reentradas era possível de se fazer. Isso assim, agora voltando a Shiva e a Asval. A Asval é uma técnica interessante, tá? Que ela parte do pressuposto que todos os refluxos são ascendentes. O que é ascendente? As microveias estão dilatadas, tem estudos mostrando que tem válvula até em microvarizes, né? Não sei se isso é uma coisa que tem que divulgar assim, mas que tem algumas publicações que mostram válvulas em varizes de menos de 1 milímetro, tá? Então essas válvulas estão com problema e dão um refluxo que, segundo as teorias de Bernoulli e Venturi, o sangue vai para onde ele tem maior velocidade e capacidade de ir. Então, se tu der muita
aumentar muito o pool de veias para receber o sangue, ele vai ter mais facilidade de ir para lá do que para ficar na safena, e ele acaba vazando da safena. Então, se tu tiver só uma veia saindo de uma safena com refluxo, basicamente é isso que a teoria de Asval pressupõe. Tu tem uma veia saindo da safena com refluxo, tu vai, faz o teste ali que eles definiram e liga e tira só essa veinha que está criando refluxo e deixa o resto. Tá? Isso funciona bem, mas tem muitos casos em que tu não consegue fazer o Asval. Por exatamente isso que tu falasse, porque tem uma entrada, daí sai outra, daí tem o refluxo, daí uma vai para uma perfurante, daí outra vai para outra, e aí o cara fica perdido naquele monte de varizes e não faz. A Shiva não pressupõe que seja retirada essa veia, e tem algumas normas, que isso a gente entra em detalhes, mas assim, tem algumas normas que se vê de veias que mantém o ciclo vicioso de refluxo mesmo depois de ligada à fuga, tá? Se tu fechar a saída dessas veias, elas vão murchar também. Então, a questão de tu teres um caso que entra, sai uma acessória, que entra na safena, daí sai, daí vai para a parva, daí volta para a safena e coisa assim, o que vai diferenciar é tu tem que diminuir o número de circulações de círculos viciosos que tem ali. Então tu tem que ligar a fonte do problema e tu tem que fechar esses círculos viciosos para que o refluxo não se perpetue ali, porque se tu ligar só lá em cima, num caso que já chegou embaixo, tu vai continuar com o problema. Mas seria o caso talvez de fazer então um procedimento estadiado, faz o que se julga que é o principal, acompanha, se houver necessidade liga mais um ponto? Tem isso do procedimento estadiado na Shiva é uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Por exemplo, ontem mesmo examinei um no consultório. É um cara que tem umas varizes horríveis na perna, que todas saem de uma veia só. Então sai uma veia da safena perto do joelho que alimenta como se fosse assim uns 50 centímetros de colaterais dolorosas e grandes. Eu fiz o teste, enquanto eu fecho aquela veia, eu fui testar, e a safena tem refluxo desde o cajado, mas é um refluxo pequeno no cajado, não é aquele refluxo de cajado. Ele começa ali alimentado pós primeira válvula. Então eu fiz o teste, o que acontece? Quando eu tapo aquela veia, o refluxo simplesmente some. E quando eu libero aquela veia, o refluxo vem. Quando eu tapo, some. Esse é um caso que, se tu resolver essa veia, tá resolvido. É um caso com muitas varizes, entende? Só que é tudo de uma fonte. Tá? Se for várias fontes, tu vai ter que fazer mais ligaduras, é mais difícil, mas também não é impossível. O que tu colocaste é o seguinte, ó. Nesse caso que eu tô te citando, que tem refluxo vindo do cajado, mas a maioria do refluxo vem de uma colateral, tá? Se tu, a Shiva, num caso que tu precisa ligar o cajado, tu vai manter a safena drenando, mas o sangue não entra pelo cajado, ele vai entrar por uma perfurante, tá? E se eu não tenho uma perfurante direto da safena, ela vai flebitar. Tu vai ter flebite da safena inteira. Aí eu até brinco, aí eu fiz um endolaser, né? Tá? Ou fiz uma cola, tá? Ela vai flebitar, né? A safena, qualquer um deles. Sem calor e sem lesar nervo, né? Mas assim, ela vai flebitar a safena toda. Então, assim, se tu não tem uma perfurante direta da safena, tá? Aí, e tu ligar essa veia, tu tem uma chance grande de flebite safena. Então, qual é a técnica ideal nesse caso? Existem duas saídas. Saída número 1, tu liga a colateral, explica para o paciente que tu vai deixar o cajado por um segundo tempo, que ele tem 40% de chance de precisar fazer aquele cajado, 60% de não precisar. Tá? Que essa é a estatística que eu tenho desses casos. Metade não precisa, resolve o refluxo e fica bem anos. Tá? E o cara dá, melhor, porque tu pensa, é só um nozinho, tu entendeu? Ele pensa, bom, se eu precisar fazer a virilha, eu faço depois. Às vezes tem alguma incomodação com o convênio que eles vão querer, depois se der recidiva, em 6 meses, os caras vão dizer por que fez, etc. Então, eventualmente, mas tentando tirar isso da equação. Então, aí tu faz o cajado, nesses casos. Existe uma segunda opção que foi desenvolvida para poder fazer tudo em uma vez, que funciona bem também, mas é um caso um pouquinho mais avançado da Shiva, que é o seguinte, tu devalvula o resto de safena bom até que chegue numa perfurante. Como tu faz um bypass, tu devalvula a safena para o fluxo sair da femoral e ir até a artéria pediosa lá, que tu vai colocar, tu devalvula a safena na parte boa para ela salvar a parte com refluxo. É mais ou menos essa
isso é alternativa para fazer numa vez só, tá? Então existe a Shiva em 2 etapas e é uma ótima alternativa se o paciente gostar da ideia, tá? Se às vezes, por exemplo, o paciente é turismo médico, o cara vem do outro estado para fazer uma cirurgia e tal, então a gente prefere fazer uma coisa para não voltar, tá? Então a gente faz a total ali e faz a devalvulação. Mas se é um paciente tranquilo, que o cara, não, liga isso aí, se der errado eu volto daqui a 6 meses e tu liga lá em cima já, porque tu imagina a vantagem para um cara, ele tinha refluxo na safena, edema, varizes e tudo, aí o cara sai da cirurgia com a safena fluindo para cima e fez só um nozinho. Pô, é um troço que assim, é sedutor até, as pessoas gostam de fazer isso. E eu tenho muitos casos feitos que funcionam muito bem. E doutor Felipe, para ser Shiva e a correção desses pontos do refluxo, tem que ser feitos com ligadura ou pode também ser feito de repente com uma ablação térmica localizada ou ablação química? É possível também? A ablação térmica tem o seguinte, tem um estudo do Sérgio Gianesini e da Érica Mendonça, que é essa que eu citei, que faz ecodoppler divinamente, que eles fizeram, eu chamo de short burns, é um laser nas áreas que a Shiva amarra, tá? Eles tiveram, não tem resultado de longo prazo, porque a Shiva tem resultado até 10 anos em ensaio clínico, né? Então, esse deles foi um ensaio recente que não tem longo prazo, mas teoricamente tem como funcionar. Então, pode sim se fazer laser nas áreas da Shiva, tá? Tem um inglês que foi estudar Shiva e ele está fazendo ele está queimando as áreas da Shiva por eco agora. Vocês devem ter visto que o furor do momento é tentar queimar sem furar. Então, assim, ele está queimando com ultrassom, e como não pode queimar a safena toda, ele foi estudar com o pessoal da Shiva, acho que foi com o Delfrate que ele foi estudar, e ele está fazendo as queimadas nos lugares da Shiva com eco, que é um troço também interessante. O que se gasta de insumos numa cirurgia Shiva é R$250, às vezes dá menos, tá? Porque é um tubinho de lido, dá muito trabalho cerebral e a ecodoppler do consultório do médico tem que ser boa. Mas assim, fora isso, tu não gasta material, é chilo, uns fiozinhos, um clipezinho, uma coisa assim, e tu não gasta. Então assim, tá, qual é o laboratório que vai pagar um congresso enorme e convidar 10 cirurgiões da Shiva para palestrar? Nenhum, entendeu? Lidocaína, acho que o último congresso que a lidocaína patrocinou foi em 1900. Algodão pré-cortado, né? Foi antes da Primeira Guerra. Então, lidocaína é a marca do fio, né? E olha lá. No caso, entrar muito assim, mas eu já tive congressos onde quando vira o assunto, o pessoal, tá, tudo bem, vamos colocar, mas eu não patrocino a ida. Tá? Já me aconteceu coisa desse tipo. Então, a gente sabe que tem coisa no jogo, né? Então, realmente, se uma coisa não gasta nada em insumos, por que alguém vai pagar milhões de dólares por um ensaio clínico para não ganhar nada? Então, é difícil. A maioria dos ensaios clínicos de Shiva que saíram foi ensaio clínico governamental na Europa, porque a Europa, a maioria da medicina é socializada, então o governo, vamos fazer isso aí e tal, patrocinaram os ensaios clínicos da Shiva. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Doutor Felipe, é um detalhe interessante aí da cirurgia que, como o senhor falou, não precisa ligar, né, ressecar as colaterais, fazer as flebectomias, né? A teoria por trás da técnica é que com a correção hemodinâmica leva aí à redução do calibre das varizes. Para quem não leu ainda o artigo, vale a pena conferir, tem uma foto de um antes e depois de um paciente com um resultado estético que realmente impressiona. A gente queria saber se um resultado como esse realmente é uma realidade que pode ser alcançada para a maior parte dos casos. Não, óbvio que no artigo eu coloquei o caso mais grotesco que tinha, que aquilo lá, mas o que acontece é que, sendo bem prático, as veias murcham. Eu tenho casos piores que aquele até, tá? As veias murcham, e tem uma outra coisa que às vezes as pessoas também talvez não ligam tanto, é que acho que daqui a pouco vale a pena entrar em o que acontece com o sangue depois que tu destrói a safena. Aquela pergunta que o paciente sempre... mas doutor, onde é que vai o sangue quando o senhor destruir minha safena? Aquela coisa. Então, o que acontece? As veias murcham muito frequentemente e melhoram as nutrícias e as microvarizes. Tem um vídeo no YouTube, até se quiser, é do canal da Shiva, o vídeo, que a gente colocou um vídeo interessante. Então, o que acontece? Era uma acessória com refluxo, 2 ligadurinhas na acessória, despressurizou e sumiu uma mancha gigante na perna, sem esclero. Tá? Então, se tu resolver a questão hemodinâmica, se tu deixar saudável, a perna fica bonita.
Isso é uma questão. E as veias murcham mesmo. Sobre isso de onde vai o sangue depois da safena, acho que de repente a gente podia entrar agora em por que eu faço a Shiva, né? O que me levou a fazer isso? Então, assim, os pacientes perguntam, e normalmente a resposta do médico, eu até já falei isso algumas vezes, não, o sistema profundo dá conta, não te preocupa que isso aí não dá nada. Só que o sistema profundo, as perfurantes da coxa, tá, elas têm um problema. De repente entrar um pouco em anatomia, assim. As veias ilíacas e femorais, elas são praticamente sem válvula. Eu não sei se vocês já tinham ideia disso, mas assim, elas... ali ilíaca, se tiver uma válvula é muito, tá? E a femoral inteira, às vezes, tem uma válvula ou duas. Então, qualquer perfurante na coxa, só entre uma válvula e outra, tu já tem uns 10 a 20 centímetros de coluna de sangue para dar pressão nessa perfurante. Em resumo, não conte com perfurante de coxa para fazer uma drenagem boa, tá? As perfurantes que drenam bem são as perfurantes da perna, certo? Que elas drenam em veias que tem uma válvula a cada meio centímetro lá embaixo. Então, cada contração muscular, tu vai esvaziar e chupar, esvaziar e chupar, esvaziar e chupar. Então, essa questão do fluxo, ele vai para as perfurantes. E o que acontece quando eu tiro uma safena? Então, eu vou criar na coxa, ou tiro, ou queimo, ou encher ela de cola, ou encher ela de espuma, qualquer jeito que tu destrua ela, né? Eu vou criar uma área na coxa onde eu tenho muita veia que não tem para onde drenar, porque aquela veia ela drenava na safena, tu tirou a safena, ela tem que achar para onde ir aquele sangue. Para cima ele não consegue ir porque a pessoa fica em pé a maior parte do dia, ele vai para baixo. Então ele cria colaterais e essas colaterais normalmente, por isso que a gente vê aquelas recidivas, elas drenam aonde? Elas drenam nas perfurantes do meio da perna medial, a maioria. Então tu vê aquelas recidivas de pós-safenectomia que elas vão, faz um monte de colateral superficial e um monte de nutrícia e um monte de microvarizes até achar uma perfurante onde o sangue será drenado para o sistema profundo e volta para o coração. Isso é mais feio do que deixando a safena, essa é a questão. Por quê? Porque são as veias que aparecem, as nutrícias saem direto dela, então numa recidiva tirando safena, tu vai ter veia só a flor da pele. Acaba que a questão visual, depois que tu tira a safena, as pacientes têm que fazer um monte de esclero para manter a perna branca, acaba virando meio que uma pessoa adita à escleroterapia. E se tu conseguir manter essas veias para pessoas e só drenar o que for necessário, às vezes isso tu pode controlar de uma forma mais simples, né? Ô doutor, o senhor tá explicando aqui pra gente essa parte hemodinâmica, né? Que é muito interessante. Às vezes a gente passa anos na residência e ninguém explica isso. Mas tem uma questão anatômica da veia que me gera muita dúvida, porque você não tirou a safena, só que às vezes ela é tortuosa, dilatada, dólica, enfim, como é que é? Ela volta a ter um diâmetro adequado? Ela deixa de ser tortuosa? Tem Shiva para um caso desse? Assim, ó, ela murcha. No momento que tu tira o fluxo, ela vai diminuir de tamanho. É que nem a mangueira do bombeiro. Então, se tu pegar e conseguir acabar com o fluxo, por exemplo, uma safena de 1 centímetro, aí volta no consultório, depois de acabar com o fluxo, ela tá com 0,6, 0,7. E ela deixa de ser tortuosa. E uma questão da safena tortuosa, a gente tem que ser bem prático, assim, porque assim, ó, as veias que a gente enxerga na perna que os pacientes acham feias, raramente são a safena, tá? Às vezes tu pode ter abaixo do joelho, onde a safena não tem mais trajeto facial, onde ela tá só na gordura, que tu chega a enxergar a safena, mas a maioria daquelas veias gigantes que a gente enxerga, ela é a colateral que saiu da safena, tá? E então isso murcha. Esses casos também são casos simples de fazer. Como eu te disse, a dificuldade da Shiva é os casos que a veia que não aparece. Uma outra coisa também, uma pergunta frequente, até a gente tem um capítulo do livro novo para sair de preservação de safena só sobre isso, bem interessante. O pessoal, mas e essa veia serve para bypass? Essa veia grossa? Porque é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, né? Verdade. Tem ensaios clínicos, tá? Feitos sobre patência de veia dilatada, tem vários, né? E tu sabes que a patência da safena dilatada, ela é praticamente igual à patência da safena de tamanho normal, e ela é superior à patência de qualquer prótese que tu coloque na perna, tá? Tem uma tática interessante também que o escritor do capítulo menciona, que é uma coisa que a gente já viu também. Às vezes, quando está muito dilatado, o que se faz é colocar um PTFE ao redor dessa veia para não deixar ela crescer com fluxo arterial,
tá? E mesmo assim tu consegue uma patência melhor do que do PTFE sozinho nesse teu bypass. Então, assim, o fato da veia safena ser dilatada não obriga a tirar, tá? Porque ela pode murchar e porque ela serve, mesmo um pouquinho dilatada, ela serve para ponte. Outra coisa, trombose venosa profunda. Uma TVP femoral grande, num paciente que tu tirou a safena, não sei se vocês já viram, mas eu já tive alguns, é um desastre, né? Pra tu manejar o caso depois, a perna vira... E nos casos que tu deixou safena, o cara faz colateral com mais facilidade, tá? Traumas na perna também, então esse é um motivo também que me leva a preferir manter a safena sempre, como eu faço. Essa é a minha próxima pergunta. O senhor falou agora no começo da entrevista que não tira colateral nenhuma. E a gente te convidou para falar sobre Shiva, mas na sua prática clínica, a Shiva, ela é 100% do seu tratamento ou quando que você indica um outro tipo de tratamento para safenas? Na verdade, assim, hoje em dia, mais de 80% dos casos, hoje eu trato com escleroterapia. Tá? Até a pergunta que eu acho que o Fábio que tinha feito sobre a esclero líquida e etc. para tratar essas colaterais. Então, assim, e tá para sair um artigo no J. Vasque Brasker, tá para sair logo, já foi aprovado, não sei que dia que vem a prova final, sobre esclerohemodinâmica, que é um assunto que no Brasil acho que a gente tem que começar a conversar. Porque a escleroterapia hemodinâmica resolve refluxo em safena, resolve o caso do paciente eliminando muito pouco. Então, assim, a maioria dos casos eu resolvo com esclerohemodinâmica. Mas os casos grandes que eu não consigo resolver com esclerohemodinâmica, esses que tu mencionaste, que tem um monte de colaterais e etc., eu resolvo todos com Shiva. Eu hoje em dia não faço ablação mais em ninguém, cola também não faço. Eu estou pensando em entrar num protocolo que me convidaram para fazer esses short burns, que seria queimar o Shiva só nos lugares, digamos assim, chave. Mas eu não sei se vou entrar porque tem uma coisa seguinte, a técnica, acho que isso eu não entrei na época na hora da técnica ali, que é o seguinte, a técnica da virilha da Shiva é totalmente diferente da técnica da virilha que a gente está acostumado. Tá? A gente está acostumado a fazer crossectomia, que é o quê? Tu liga tudo, ou tem gente que deixa para baixo, mas tu liga as colaterais e liga a safena. Tá? A crossotomia, tu simplesmente desconecta a safena da primeira válvula do refluxo e deixa todas as colaterais drenando ela para ela não flebitar. Tá? Então tu não liga, o meu objetivo numa crossa é não ligar nenhuma colateral, se possível. Às vezes tem uma safena acessória, aquelas que emboca junto com a safena que dificulta, aí eu tento fazer uma anastomosezinha ali, se está muito difícil eu ligo também, tá? Mas assim, o objetivo é tentar não ligar nenhuma das colaterais, tá? É manter o máximo possível, tanto na virilha quanto lá embaixo. E a maioria dos casos eu resolvo com esclero hoje em dia, né? Mas os casos aqueles casos muito complicados que não dá para resolver com esclero, eu faço todos com Shiva hoje. Doutor, e voltando então um pouquinho para a questão das vantagens técnicas da Shiva, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Como o senhor comentou, muitos dos procedimentos, sejam ablativos ou mecânicos, eles podem cursar com lesão nervosa, ou algum outro grau de lesão, né, como o senhor comentou. E a Shiva, no caso, seria uma técnica mais segura em relação a essa complicação, né? Então, o senhor poderia comentar essa razão desse índice menor, enfim, né? Tá. Na verdade, eu já passei por algumas situações onde eu descobri por que a Shiva não tem lesão de nervo. A gente as descobre na prática. Então, o que acontece? Eu faço anestesia só da pele, tá? Eu não faço hack, eu não faço geral e eu não faço aquela tumescência ao longo da safena que acaba anestesiando o nervo safeno junto, tá? Eu faço só na pele. Então, o que acontece? Quando eu pego um nervo, o paciente me diz assim, que isso? Tira essa mão daí, sai daí, larga esse negócio, ou alguma coisa assim, porque como ele está acordado e é tudo com anestesia local, quando tu toca num nervo, a pessoa te diz, olha, para, e aí tu te dá conta do que é, volta e depois tu vê, tava passando o safeno aqui, tava passando o sural aqui atrás. Uma vez eu tive uma paciente que era uma poplite ali muito ruim, já era reoperação de poplite, aqueles casos complicados assim, e aí tava não dava para ver bem exatamente onde estava a veia e o nervo. Daqui a pouco eu pincei e ela disse, opa, solta isso aí.
Aí quando eu soltei, dei uma dessecadinha do lado e vi que realmente eu estava com o nervo pinçado. Aí, o motivo de não lesar nervo é esse, tá? É que a pessoa está acordada, ela te diz, solta e tu acaba não lesando. Eventualmente, se a pessoa for muito descuidada, pode cortar, mas o normal é o paciente te avisar, e é difícil ele não avisar. Falando outras vantagens, assim, o que a gente tem de ensaios clínicos da Shiva, tá? Tem vários ensaios e que foram ensaios com qualidade para ser avaliados pela Cochrane, porque eles têm uns protocolos, ensaios que tu pode incluir ou não, foram 3 ensaios, tá? O que a gente notou nesses ensaios? Basicamente assim, recidiva deu quase 38% a menos de recidiva que o stripping em 5 e 10 anos, tá? Hematomas, deu menos hematoma, mas aí você já imaginava, porque como tu abre só 2, 3 cortinhos, também não é fácil dar tanto hematoma quanto se tu abrir muito mais, né? E a questão da lesão de nervo também, que isso foi que os ensaios clínicos mostraram que a técnica dá bem menos. E tem um outro ensaio que aí não foi incluído na Cochrane, mas é um ensaio contra meia elástica em úlcera, tá? Que é um ensaio que foi bem favorável para a Shiva também. Aquilo que eu falei para vocês, quanto pior o caso, mais a vantagem de tu usar. Doutor Felipe, a curva de aprendizado é um outro ponto amplamente discutido no estudo, né? O guideline da SVS e do American Venous Forum, publicado em 2011 pelo Peter Glovitsky, o Comerota e aí outras grandes autoridades, de fato diz que justamente por esse motivo o procedimento não deveria ser amplamente utilizado. Quais são as maiores dificuldades técnicas e qual, na sua opinião, seria uma maneira bem eficiente de tornar a Shiva um procedimento mais reprodutível? Tá, bom, assim, eu vou primeiro comentar os consensos. Há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre Shiva, onde o Peter Glovitsky estava assistindo. E no final, aí ele me puxou para um café e nós ficamos uma meia hora conversando sobre a técnica, e tu sabes que no final da conversa ele sabe que finalmente eu entendi como é que era, porque eu já tinha assistido várias palestras e nunca tinha entendido. Tem uma questão... Caraca, olha que legal, meu, do Peter Glovitsky. Tem uma questão da técnica que é o seguinte, o Claude Franceschi, que é um coautor desse artigo, que foi um mentor meu, ele, na minha opinião, é um gênio, tá? E se tu chegar para discutir a Shiva com ele parte do pressuposto que assim, que tu conhece o princípio de Bernoulli, tu conhece como é que funciona as forças no princípio da aspiração de Venturi, tudo isso ele acha que já tem que estar na tua cabeça antes da discussão. E isso acaba que quando tu vai para uma discussão em consenso e coisa, isso acaba que pode criar digamos assim, uma dificuldade de difusão do conhecimento. Porque se quando o cara vem te chamar para discutir uma coisa, tu acha que ele tem que saber 380 coisas que o cara pensa assim, não, isso aí para mim não serve para nada, e o cara não lê aquilo, é uma coisa bem difícil. Então, o que eu fiz naquela ocasião em Montevidéu foi, eu conversei com eles e expliquei, olha, funciona assim. E basicamente o que as pessoas têm que entender da Shiva, que é a dificuldade que todo mundo fica, é que quando tu liga o cajado, o que tu faz? Tu tá acabando com aquela entrada de sangue. Só que tu usa uma outra perfurante lá embaixo, onde ela vai ser o novo cajado da pessoa. Então tu tá fechando o cajado que não funciona direito e tu tá guiando o sangue para entrar pelo neocajado que tu criou. Então, basicamente, isso que ele não tinha entendido. E sobre os consensos, tem algumas questões assim que a gente tem que comentar. Aquilo que a gente estava falando às vezes tem muitas coisas rolando juntas, né? Mas vou te dar um exemplo. Como eu falei para vocês, Shiva tem um total, acho que uns 5 ou 6 ensaios, sendo que 3 deles são estilo Cochrane e foram incluídos na meta-análise. E os consensos incluíram a técnica como 2B em realização, tá? Aí vocês vão ver a técnica Asval. Se vocês procurarem os mesmos consensos, eles incluem a técnica Asval, que vocês sabem quantos ensaios clínicos tem Asval? Eu vou falar para vocês, é 0, tá? É relato de algumas centenas de casos feito pelo Paul Pitaluga, tá? E não tem nenhum ensaio clínico e aí ficou com 2A, tá?
E se tu vais olhar algumas técnicas ablativas, não vamos entrar em uma técnica específica, senão daqui a pouco já cria confusão, mas o que acontece é o seguinte... Acho que é um monte de mensagem lá no Fogo. Eu nunca tive um paciente me procurando: ô doutor, qual é a minha chance de ter uma safena obliterada por 12 meses depois da cirurgia? Isso é um sucesso para mim? Ninguém quer saber se a sua safena vai ficar 12 meses obliterada. Porque assim, como eu tô te dizendo, eu não fecho nenhuma safena e a pessoa fica bem. Se tu baixar a pressão transmural da perna, a perna vai ficar boa. Então assim, desfecho que fala sobre safena obliterada num paciente com uma safena de 13,5 que fez a cirurgia por uma manchinha estética, para mim não tem sentido nenhum tu lidar com um desfecho desse, né? O que eu tenho visto dos ensaios clínicos das ablativas, tem muito CEAP baixo. Se vocês forem olhar o próximo ensaio que vocês lerem, vocês olham a tabela, tá? Então assim, tem muito CEAP baixo e muita safena pequena nesses ensaios. Então, tu manter uma safena pequena obliterada, não sei qual é muito bem a vantagem. Às vezes tu não podia ter só feito a ligadura da colateral e a pessoa ia estar com sintomas bem. E tem uma segunda questão que eu coloco disso, que é o tempo. Porque assim, se tu for olhar, a taxa de recidiva de um stripping em 30 anos, tá, é 60%, certo? E se tu fores olhar, por exemplo, os ensaios clínicos que tem stripping contra laser, tá? Eu não li ensaio nenhum que eu tenha ficado animado que diminuiu a recidiva em 10 anos, tá? Em 2 anos, recidiva, tem um estudo outro que mostra um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Em 5 anos tem poucos estudos que também não mostraram uma grande vantagem de recidiva. E assim, taxa de obliteração, para mim, nunca nenhum paciente me perguntou a taxa de obliteração em tantos anos. O cara quer saber se tem recidiva ou não, e se está com sintoma ou não. Eu acho que os questionários de qualidade de vida são um grande avanço para o ensaio clínico. Então, eu acho que a questão dos ensaios clínicos, às vezes, tem... as técnicas ablativas acabaram passando o stripping por questões de curto prazo, tipo assim, anestesia é uma barbada e dá para fazer com tranquilidade, não dói, o paciente sai caminhando, então é melhor que o stripping. Mas no longo prazo, em termos de recidiva, tu cria a mesma destruição em a mesma área focal sem veias no local que acaba criando veias no futuro. Doutor Felipe, eu acho que a gente nem chegou a comentar sobre o significado, né, do Shiva, e para os ouvintes saberem que é feito em ambulatório, né? A cirurgia é feita basicamente assim, a anestesia local, eu visto a meia na sala do paciente, tá? E manda embora, tá? Tem aqui, por questão burocrática e política, o cara tem que fazer um stepzinho, porque como eu opero em hospital ainda aqui em Porto Alegre, clínica é uma coisa que ficou meio... por problemas antigos de embolia e coisa clínica aqui em Porto Alegre é uma coisa que ficou meio para trás. Mas como a gente faz no hospital, acaba que os caras, por burocracia, eles me obrigam a deixar pelo menos 1 hora ali. Então eu ponho ali, deixo com a meia, a pessoa fica, tomo um suquinho, já dou o celular para ela ali para ficar e vai embora, tá? Mas na Europa, por exemplo, as clínicas, o pessoal veste a meia e manda comer um croissant do outro lado da rua. Tá? Então é uma técnica. E o que significa Shiva? Tá? Shiva é um acrônimo. Agora o meu francês é ruim, italiano eu falo, o meu francês é ruim, então vamos tentar emendar. O Fábio é bom, depois ele ajuda. Bom, então o Fábio Cure hemodynamique de l'insuffisance veineuse crônica, é isso, Fábio? Se vira agora, eu não Fábio. falo uma palavra de francês. Mas é mais ou menos seria porque aqui no Brasil a gente tem a palavra cura, aqui no Brasil significa uma cura definitiva, mas nas línguas em francês e em italiano, cura seria tratamento, tá? Não tem essa conotação que aqui tá curado significa que nunca mais vai pegar a doença, tá? Lá cura é tratamento, prova cura de meia e tal, então assim, cura é tratamento, então significa tratamento da insuficiência venosa crônica ambulatorial, tá? Tem a primeira publicação do Claude Franceschi, que com tudo prontinho, foi em 1988. E eles fazem desde 82 a técnica, tá? Mas aí faziam menos, só casos mais difíceis, assim.
Ô, doutor Felipe, a gente tá indo pro fim do podcast e eu acho muito legal o tema porque você tá batendo de frente com uma muralha enorme, né, que tem um apelo comercial gigantesco, assim. Então, nós somos vasculares super jovens, né, da mesma geração aqui, e a nossa geração foi criada com essa história de curso e com essa história de laser, radiofrequência, ablação, e, por exemplo, a gente tá super ansioso com a chegada da cola pro tratamento de safena. E aí você está defendendo o oposto do que a gente está pagando muito caro para ir aprender num curso, né? Que é a ablação. Como é que você vê, assim, essa tua missão? E você falou no início aqui do podcast que usa pouco dinheiro, mas utiliza muito trabalho cerebral, né? E a verdade é que a maioria das pessoas não quer nem pensar o que fazer, que é uma receita de bolo. Tanto que a técnica do laser transdérmico CLACS é um sucesso porque facilitou muito a utilização do laser transdérmico, não precisa ficar adequando grandes parâmetros. Então, tá aí um dos grandes sucessos. Como é que o senhor enxerga a Shiva na nossa prática clínica e como convencer vasculares como nós, mais jovens, a falar isso para o paciente no consultório, né? A pegada do laser ela é tão comercial que a gente chama a radiofrequência de laser para o paciente, né? Que ele adora. Eu entendo. Bom, primeiro comentário sobre isso é o seguinte, sabe qual é o problema da receita de bolo? Tá? O problema da receita de bolo é que alguém assiste a receita pelo YouTube e sai fazendo. Então, assim, ó, se vocês olharem nos Estados Unidos da América, tá? Ablação, certo? Tem um estudo, depois até posso passar para vocês, acho que é do Lawrence, que é uns 5 anos atrás, que ele pegou. O pessoal está muito preocupado lá com o overtreatment, porque ficou tão fácil destruir uma safena que o pessoal está destruindo demais, tá? Então, assim, esse estudo foi mais ou menos para ver como é que é o perfil da destruição da safena na América, tá? E ele mostrou uma coisa que eu fiquei chocado quando eu vi aquele gráfico. Ele mostrou, quem vocês acham que faz uma obliteração de uma safena na América? A América que eu digo é a América dos Estados Unidos da América, porque a gente mora na América, mas aqui não é tão chique, tá? Então, assim, o que mostra? Você sabe que só 28% das ablações são feitas por vascular, tá? Então, o que vai acontecer com essa receita de bolo daqui? E isso eu menciono para todas as técnicas que usam receita de bolo. Em breve, muito em breve, vamos colocar assim, ó, como é que é? Muito em breve, numa estética perto de você, tá? No Groupon, né? Tenho certeza disso, tá? Então, assim, o problema da receita de bolo é esse, tá? Claro que aí vai ter gente que é muito boa na realização e na explicação e na divulgação do seu trabalho, e esse cara tá no top 3%, e esse cara ele vai se dar bem no que ele fizer, entendeu? Mas a média, depois que vira receita de bolo, todo mundo faz. Então, breve num Groupon perto de você vai ver esse tipo de coisa. Dá uma olhada nesse artigo da América, posso mandar para você depois, que é bem interessante. Tem research nurses fazendo ablação na América, oftalmologista, tá? Leiam que vale a pena. Caramba, olha isso, né? Cardiologista faz mais que vascular, tá? E quem faz melhor, quem faz menos ablações por paciente é o vascular, porque o cara estuda o caso e conhece a doença, né? Tá? Então isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar. E a segunda coisa que eu acho sobre isso é o seguinte, uma coisa que eu considero é que o tempo resolve esse tipo de mazela, tá? Então, o que eu vejo, por exemplo, meu consultório, basicamente eu atendo só paciente que vem para fazer isso, tá? Aí vejo, o primeiro cara chega para mim, quinta opinião, o primeiro queria arrancar minha safena, o primeiro queria arrancar minha safena pelo convênio. Aí o segundo queria fazer espuma na minha safena e me cobrar X. Aí o outro queria fazer um endolaser na minha safena e me cobrar X. Aí o outro queria fazer uma radiofrequência na minha safena e queria não sei o quê. Só que a minha avó tiraram a safena dela e aquela perna dela incomodou o resto da vida. Deu erisipela e não sei o quê. E aí o cara chega dizendo, olha, eu tô aqui porque uma prima minha, o senhor operou e salvou a safena dela, que o outro ia tirar. Então, basicamente, eu acho que convencer os colegas não é simples porque as pessoas querem receita de bolo, mas convencer a população é muito mais simples do que vocês imaginam, porque tu começa, por exemplo, isso que eu falei para vocês das recidivas de coxa. Eu nunca vi isso, o pessoal fala isso num congresso vascular, entende? Mas isso é uma coisa totalmente comprovada, tem estudo biológico, isso tem estudo clínico, tudo que tirou a veia cria outra, tá?
e as pessoas não discutem isso, mas os pacientes se dão conta disso. Então, acho que muitas vezes o que vai definir uma coisa e outra é a própria preferência do cliente. As pessoas que vieram treinar a Shiva comigo e estão fazendo bastante e estão fazendo bem, assim, tá? E na Europa a aceitação é muito grande. Nos Estados Unidos, eu tô indo agora, daqui a um tempo, me convidaram, não sei ainda bem quando, porque esse negócio da pandemia aí parou tudo. Eu tô indo para uma clínica lá, passar um tempo, que eles querem começar a fazer Shiva lá, vou ficar um tempo com eles para eles irem fazendo, tá? E sobre a dica para alguém que quer fazer, eu acho que o jeito que eu fiz é um jeito interessante, porque tu migrar de um dia pro outro é um problema. Eu comecei fazendo devagar e depois que eu me dei conta, eu aprendi e discuti muitos casos. Meus primeiros casos, todos aqui eu fazia teleconferência com o pessoal da Europa lá para me orientarem na eco. Eu chegava a fazer teleconferência durante a eco. Teve um paciente que falava italiano e ficou falando com o médico lá também. Então, assim, eu fiz muita conferência para aprender a fazer. Porque se tu tentar fazer caso ruim sozinho, vai flebitar. Tá? Então é um problema. E no meu livro, eu dividi os casos em casos muito simples, que eu acho que qualquer um pode fazer, desde que faça uma eco direitinho no caso. E tem alguns casos que é só uma colateral ou outra, que eu acho que são casos bons para fazer. Doutor, só para aproveitar o gancho, então, se alguém, por exemplo, algum ouvinte, se interessou pela técnica, queria me aprofundar, qual que é o caminho das pedras hoje no Brasil? O que o senhor indica? O caso do senhor chegou a ir para a Itália aprender a técnica, né? O caminho ainda é esse? Como que seria essa parte? Eu tive que aprender italiano até para ir para lá, né? Então, assim, porque eles não gostam muito de inglês. A maioria dos países, tipo... É macarrônico lá em inglês, eu sei. Não é que é macarrônico, eles falam bem. Porque às vezes tu vai num congresso da Shiva, tu pode dar palestra em qualquer língua do euro, tá? E a maioria não precisa tradução simultânea, eles entendem 6, 7 línguas. Então não é questão do macarrônico, eles não querem falar inglês, acho que por questões de guerras anteriores e tal. Tá? Mas eu acho assim, como aprender? Eu acho que tem alguns livros bons, tá? Tem um livro do Claude Franceschi, que é Princípios de Hemodinâmica Venosa, que é publicado em Nova York. Tem um livro que está para sair nosso agora, que eu acho que vai sair em janeiro, fevereiro. Nós vamos publicar o livro em inglês, português, espanhol e chinês. Tá? Não, vai começar no inglês, depois o inglês está quase pronto, aí eu vou fazer uma tradução em português. O Alberto Munhoz vai fazer uma tradução na Colômbia para vender para a América Latina, ali a parte latina dos Estados Unidos. E uma médica da China vai fazer uma tradução para o chinês do nosso livro. E basicamente ensina os casos simples para fazer e ensina quais os casos que tu tem que treinar para fazer. E quem quer treinar para fazer, eu acho que tem que passar algumas semanas acompanhando alguém que faça bastante caso. E discutir muito caso. Não adianta, às vezes a pessoa acha que está sabendo fazer e depois vai dar uma flebite lá e se arrepende. Tá? Então, pega e discute, não tem problema nenhum. Por exemplo, as pessoas que vieram aqui treinar comigo, tem gente que me liga e discute caso, vamos fazer o que nesse? Aí faz eco junto por telefone, lá fica a secretária apontando o telefone no ecógrafo enquanto a gente faz a eco, e a gente tem chegado a conclusões bem interessantes assim para fazer a Shiva. Eu acho que treinar e os casos mais difíceis não fazer sozinho e fazer um acompanhamento antes, porque senão vai flebitar e ao invés de tu fazer uma coisa melhor, tu vai ter um resultado pior. Quer e vai salvar te arrepender. a safena, acaba flebitando tudo, e aí... Tá laser, uma cola, né? A cola é corpo estranho, né? A cola é corpo estranho. Na Europa, tu sabe que a cola, eu sei que o pessoal aqui tá louco pra fazer a cola, mas assim, nos lugares que eles já têm feito muita cola, o pessoal tá de cabelo arrepiado com a cola. Então eu não sei até extrusão, né? Vale a pena pôr um corpo estranho dentro do corpo numa coisa que tu pode fazer sem pôr nada dentro. Então tem essa questão também, né? Cara, sensacional, né? É um tema fantástico da gente discutir aqui. A gente vai trazer ainda defensores da termoablação térmica e não térmica. Enfim, a gente já falou bastante sobre espuma também. Muito legal, todas as vertentes aí do tratamento. Doutor Felipe, a gente está chegando aqui no fim do podcast. Agradecer muito a sua disponibilidade de vir conversar com a gente. E você já falou do seu livro, a gente está ansioso para que saia, né? E quando sair, por favor, volte para a gente divulgar. Mas se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, muito residente escuta a gente aí, e cirurgião vasculares mais jovens também, deixar uma mensagem para essa galera.
Eu acho que a mensagem final é que a minha preocupação maior sempre digamos, com a qualidade de vida do paciente do que com outras questões, assim. Então, acho que se a gente perseguir uma qualidade de vida do paciente, independente da técnica, porque assim, a gente sabe que todas as técnicas têm ensaio clínico que funciona bem ou razoavelmente bem, uma ou outra, mas assim, tu faz a técnica que tu melhor sabe fazer para dar uma qualidade de vida melhor para os teus pacientes, assim. Muito bom, sensacional. Bom, a gente chega ao fim de mais um episódio especial JVB, escolha do editor do Frêmito, podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não deixe de participar dos eventos da SBACV e ler o JVB. Você pode ter acesso à revista pelo site jvasquebras.org ou por sbacv.org.br e clicar no link da revista. Mande seu feedback, entre em contato e envie suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.